Começamos a partir de agora então a abordar com você um tema de grande importância que nós denominamos a Guerra das Vozes. Nós estamos envolvidos nessa guerra, você e eu, porque nós ouvimos vozes de todos os lados dizendo: este é o caminho, a verdade é essa, faça isso, faça aquilo, deixa de fazer isso, não faça isso. Nós estamos envolvidos nessa guerra, queira você ou não. Você e eu estamos ouvindo muitas vozes por aí, algumas das quais pretendendo que sejam a vontade de Deus, outras denunciando outras que talvez possam não ser. Mas e aí? O que vamos fazer? Nós, nesse primeiro tema que estamos abordando aqui no nosso programa Mais Uma Voz, nós queremos fazer com que você reflita um pouco nessa questão. A guerra das vozes. Quais são as vozes que temos ouvido? Quais são as vozes que têm sido pregadas pelo mundo afora, dizendo que a vontade de Deus é uma ou outra? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Se você tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia comigo no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 15 a 17. Se você não tem a sua Bíblia aí, acesse uma Bíblia aí pela internet. Se você tem no seu computador uma Bíblia, abra a sua Bíblia do seu computador ou na internet. Confira comigo esse trecho importante para nós contextualizarmos essa questão tão importante que estaremos abordando sobre a Guerra das Vozes. Vamos ver como tudo começou. A Bíblia que eu tenho aqui em minhas mãos é a Revista e Corrigida. Eu não sei qual é a versão de sua preferência. Eu tenho várias versões, mas a que eu estou com ela aqui agora é a Revista e Corrigida. João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. E na passagem de Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17, nós encontramos aqui então uma ordem muito importante que Deus ele transmitiu a Adão. E eu quero que você, ao ler esse texto, contextualize no nosso tema, a Guerra das Vozes. Primeiro nós vamos ver o que Deus disse e depois nós vamos ver o que o inimigo de Deus disse. E vamos ver que tem pouca diferença, pouquíssima diferença. Por isso que Eva foi enganada. Vamos então à leitura da passagem proposta. Gênesis 2, verso 15 a 17, diz o seguinte: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então Deus pegou o homem que ele criou, Adão e Eva, e ele colocou no jardim do Éden, para que ele pudesse cuidar então desse jardim. Olha agora no versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Ele falou: você pode comer de toda a árvore do jardim livremente. Verso 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus ele pega Adão e Eva, coloca no jardim do Éden, diz para eles: vocês podem comer de toda a árvore do jardim livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal que está no meio do jardim, dela vocês não podem comer, porque no dia em que dela vocês comerem, certamente morrereis. Agora no capítulo 3, versículo 1 a 6, vamos ver o desenrolar dessa história. Se você quiser ler depois todo o contexto, fique à vontade, mas eu vou pular para nós contextualizarmos a voz de Deus e a voz do inimigo de Deus. Numa guerra não é assim que acontece, são dois lados. Numa luta não é assim que acontece, fulano de tal versus fulano de tal. Na Guerra das Vozes também é do mesmo jeito. Embora existam muitas vozes, só existem a verdade e a mentira. Então vamos ver aqui o inimigo de Deus, o que ele fez. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então olha aqui já a serpente, Satanás,
usando a serpente como um intermediário para enganar Eva, olha o que ele fez. Ele já lançou uma pergunta para Eva, totalmente contrária àquilo que Deus disse. Deus disse: de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, não. E aí, Satanás, através da serpente, ele diz para Eva: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele só colocou um não no início da frase, não comereis de toda a árvore do jardim? Se você notar, lá no verso 16, você vai perceber que Deus falou: de toda a árvore do jardim comerás livremente. E a serpente, o nosso adversário, o nosso inimigo, a grande serpente, o diabo, que fala lá em Apocalipse capítulo 12, ele disse para Eva: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele lançou uma dúvida, ele colocou uma dúvida na mente de Eva para levá-la ao engano, para induzi-la ao erro. E é assim que ele faz conosco também. E aí a mulher, ela responde à serpente: e disse a mulher à serpente, verso 2, do fruto das árvores do jardim comeremos. Verso 3 agora, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Opa, eu já vi algo diferente aqui. Deus não disse que não podia tocar na árvore. Ele disse isso? Vamos voltar ao capítulo 2, versículo 16 e 17. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E agora Eva, ela fala para a serpente que não podia nem tocar. Que história é essa? Agora, olha como continua essa história, amados. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Deus disse: certamente morrereis. A serpente diz: certamente não morrereis. A guerra das vozes. Deus diz uma coisa, Satanás diz outra, contradizendo o que Deus diz. De que lado você vai estar nessa guerra, meu amado? De que lado você vai ficar? Você vai ouvir a voz de Deus ou você vai ouvir a voz da serpente? E aí ele continua racionalizando com Eva, olha no verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ele procurou apresentar para Eva que era uma vantagem comer daquela árvore, que Deus estava privando-a dessa vantagem. E no verso 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Ah, amado, essa é a guerra que eu e você estamos envolvidos. A guerra das vozes, onde Deus diz, você pode comer de todas as árvores, e Satanás diz, é certo? É assim que Deus diz? Não comerás de todas as árvores? É a guerra em que eu e você estamos envolvidos. Onde Deus diz, se você comer do fruto, você vai morrer. Se comerdes, certamente morrerás. A serpente diz, certamente não morrerás. Essa é a guerra que eu e você estamos envolvidos. E o inimigo, ele usa palavras semelhantes às palavras de Deus. E é para isso que eu quero chamar a sua atenção, amado, através dessa série que nós estamos agora disponibilizando a você, a guerra das vozes. Que voz você vai ouvir? Continue acompanhando conosco os próximos vídeos, as próximas pregações, as próximas palestras, como você queira, as nossas próximas preleções sobre este assunto, a guerra das vozes. E você vai ver que muitas outras histórias apresentam esta guerra em que eu e você estamos envolvidos. Que voz você vai ouvir? Pense nisso e continue nos acompanhando, para que você seja então abençoado pela palavra de Deus e que você continue a cada dia a estudá-la, para que assim você esteja com seus ouvidos sensíveis à voz de Deus.